Olá, começa agora o novo Crítica de Ponta na TV. Nessa edição você confere. Curta brasileiro concorre pela primeira vez na categoria de realidade virtual em Festival de Veneza. Confira na crítica de Igor Leonardo. Pedro amava Rosa, que adorava flores, mas que ainda não sabia que era amada por Pedro. Foi assim que uma simples quadrilha romântica se tornou a primeira produção audiovisual em realidade virtual a disputar a competição do Venite Virtual Reality, do 76º Festival de Veneza. Com duração de pouco mais de 13 minutos, o curta A Linha, do conceituado diretor Ricardo Langnaro, criou um instigante enredo com uma sofisticada experiência interativa. O curta conta com uma comunicação em 360, proporcionando uma experiência de imersão ao público. O filme A Linha se passa na São Paulo de 1940. Utilizando-se da ajuda de um headset, de um óculos VR e de um joystick que funciona como uma luva, você pode tocar nos personagens e até mesmo interagir com eles. Um dos fortes do filme, que não acontece muito nesse segmento, é que mesmo sem esse aparato, é possível aproveitar e entender a história que contém nele. O curta-metragem de 13 minutos brasileiro concorre com outros 25 trabalhos do mundo todo, em duas categorias: melhor experiência imersiva e melhor experiência em realidade virtual. Em Ponta Grossa, um delivery decidiu inovar com uma deliciosa pizza frita, com mais de 30 sabores. Conheça na crítica de Natália Barbosa. Desde 2012, a pizza frita de Ponta Grossa, que é a única da cidade e a primeira do Paraná, apresenta 3 tamanhos diferentes e 53 sabores no cardápio. 45 são salgadas e 6 são doces. E os preços variam de R$ 24 a R$ 43. A massa é fininha, sequinha e bem crocante. E a baiana, por exemplo, ela vem com bastante queijo, requeijão, bacon, calabresa e pimenta. Quem não gosta de pimenta já pode descartar essa opção. Enquanto a doce de prestígio vem bastante chocolate preto, coco e um creme que deixa ela mais cremosa e menos enjoativa. Um fato interessante sobre a pizza frita é que ela vem marcada na própria massa da pizza um número referente ao sabor escolhido. Ela também tem um formato diferente que pode ser comparado ao de um calzone, mas deixa a desejar em alguns aspectos, como na hora de cortar a pizza é muito difícil, onde o recheio acaba saindo da fatia, apenas 2 sabores da pizza doce não tem queijo e uma pizza média não serve uma família de 4 pessoas. A opção é você pegar 2 médias ou então a grande. A pizza frita está localizada na rua Benjamin Constant, número 13, no centro. Funciona de terça a domingo, das 6 horas da tarde às 11 da noite. Parque Histórico de Carambeí relembra a infância na época da imigração. Confira detalhes da exposição com Nadine Sansana. A exposição Retratos da Infância na Imigração Holandesa em Carambeí traz, além de fotografias das crianças das famílias pioneiras da cidade, representações de brincadeiras e brinquedos que eram feitos na época da imigração. A exposição tem por objetivo retratar um período da infância que não se dispunha das mesmas tecnologias dos tempos atuais. Os objetos expostos são feitos de madeira e tecido. Diferente das crianças da atualidade, as crianças da época da imigração só brincavam com aquilo que se produzia em casa. Hoje em dia não se ouve falar que se costuram bonecas em casa feitas com tecido, nem se ouve falar também que os carrinhos são feitos com madeira. Provavelmente, os brinquedos da época da imigração faziam com que as crianças tivessem o melhor desenvolvimento, diferentemente da infância de hoje, que se observa que as crianças passam a maior parte do tempo em frente de telas de celulares e computadores. O público jovem tem a possibilidade de conhecer os brinquedos que eram utilizados na época da infância de seus pais e avós. Em contrapartida, o público mais velho tem a possibilidade de recordar os brinquedos que usavam na época da sua própria infância. A exposição ocorre de terça a domingo no Parque Histórico de Carambeí, das 11 horas da manhã às 6 da tarde. A peça, O que seus olhos veem, traz reflexões sobre ilusão e sobre a realidade humana. Veja mais detalhes com Cícero Goitacás. O espetáculo O que os seus olhos veem mostra ao público uma representação da vida das pessoas que sofrem para viver o mundo real e ficam reféns de suas ilusões, em meio à crise de ansiedade, transtornos de bipolaridade, depressão, entre outros distúrbios psicológicos, temas que são recorrentes em discussões cotidianas.
A peça, organizada pela Companhia de Teatro Bianca Almeida, aborda a perspectiva de vida das pessoas que sofrem com seus pensamentos e ilusões a respeito do mundo que há em volta delas. Em uma realidade que tende a ser dolorosa, elas se fecham para o mundo, alimentando uma realidade idealizada, a vivendo como se ela fosse verdade. Para a organizadora Bianca Almeida, a obra faz com que as pessoas reflitam sobre suas escolhas de vida, entre viver um mundo de ilusões e fantasias, como a mente de cada um induz, ou aceitar viver o mundo real e as dores que ele causa. O roteiro foi elaborado pela autora há 2 anos e agora será representado pelo elenco de sua companhia. Em tempos onde são lançadas muitas campanhas em prol da vida, da luta contra os transtornos causados por ansiedade e depressão, O que seus olhos veem traz uma profunda reflexão sobre o ser humano como prisioneiro de sua própria mente, assim como uma mensagem de resistência e coragem. A apresentação da peça O que seus olhos veem ocorre no Cine Teatro Ópera às 7h30 da noite. Os ingressos são R$ 20 a inteira e 10 a meia. Alisson Santos realiza a crítica sobre o programa humorístico de uma rádio local. Utilizar do humor para abordar assuntos sérios e polêmicos do cotidiano já se tornou uma rotina na Rádio T. A população de Ponta Grossa acompanha, através da frequência 99.9, uma programação de uma emissora que, por vezes, não estabelece limites na busca constante pela audiência através de programas humorísticos de baixa qualidade. Diariamente, das 11 horas até a 1 da tarde, o Clube dos Pobres toma conta da programação da rádio, sob o comando de 4 apresentadores, que conduzem um bate-papo informal a respeito de temas debatidos no cotidiano da opinião pública. Como o próprio nome sugere, o programa tenta estabelecer uma conexão com as classes menos favorecidas da sociedade pontagrossense. No entanto, a principal falha do programa diz respeito ao uso do preconceito social para justificar uma certa estética e o roteiro pré-estabelecido para o programa. E sem falar também a respeito das piadas que são feitas ao longo da discussão do Clube dos Pobres. O Boliche da T também se enquadra em um programa humorístico baseado em estereótipos locais. O quadro ganha vida através do personagem Juca Bala, que representa o típico cidadão da região sul, através de uma imitação forçada de um sotaque paranaense. Com a participação dos ouvintes, os 3 integrantes do programa conduzem um diálogo por meio de piadas, muitas vezes construídas sob o alicerce do machismo, da xenofobia e também da homofobia. Em uma cidade conservadora como Ponta Grossa, quem aposta nesse tipo de construção narrativa acaba sobrevivendo à batalha constante pela audiência. Não é exclusividade dessa rádio se apoiar nesse tipo de construção narrativa, visto que a desvalorização deste meio de comunicação acaba fazendo com que os proprietários optem por novas estratégias de divulgação e também de comunicação com seus ouvintes. No entanto, o debate a respeito dos limites do humor continua cada vez mais vivo na cidade de Ponta Grossa. A Orquestra Sinfônica faz a apresentação em homenagem ao aniversário de Ponta Grossa. Veja na crítica de Arieta Almeida. A Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa tem 2 apresentações programadas para os próximos dias 15 e 18 de setembro. O concerto do dia 15 é para o aniversário da cidade. O evento será realizado no Ópera às 8 horas da noite. O repertório será de concertos para trompete de Estécio e Vivaldi, Sinfonia número 9 de Antônio Dvorak, Cícero Cordão e Maurílio Teles são os solistas convidados para a apresentação do aniversário. Já a apresentação do dia 18 vai ser para a abertura da Semana Nacional de Trânsito, às 7 horas da noite no Ópera. O repertório da abertura será composto por Entrance Fanfare, composta por Rafael Hauski, Romance, composta por Gabriel de Paula, Pérolas d'Alma, de Jorge Hausmann e O Navio Negreiro, de Sérgio Naville. A Orquestra Sinfônica da cidade de Ponta Grossa é conhecida pela sua harmonia. Tem como ponto forte a proximidade com que o maestro cria entre o público e a própria orquestra. Essa mediação faz com que quem esteja assistindo consiga criar um vínculo maior com a música que está sendo executada. A apresentação da orquestra acontece no dia 15 de setembro, às 8 horas da noite. O valor dos ingressos é R$ 20 a inteira e 10 a meia. A literatura está presente em diferentes espaços. Ainda que não seja reconhecido pela academia, elas fazem parte da cidade. Confira na crítica de Alexandre Douvan sobre a literatura punk. Feminismo, movimento negro, fascismo, meio ambiente e capitalismo. São temas presentes na literatura punk que se encontra nas ruas da cidade.
o protesto contra os mais diversos tipos de opressão está muito presente em seus textos. Grande parte deles são autorais, manuscritos e fotocopiados, e compõem as peças junto a colagens. É possível notar a influência de nomes de grande prestígio em diferentes campos, como as falas de Martin Luther King Jr. e Agatha Christie. Não há número de páginas ou uma periodicidade definida. Em suas palavras, eles fazem quando dá. No mundo de contradições em que vivemos, eles não fogem à regra. Tratam a educação como libertadora, ao mesmo tempo que cometem erros gramaticais em seus textos. Criticam o capitalismo selvagem, mas realizam as cópias de seus escritos em uma grande copiadora da cidade. É possível reconhecê-los em qualquer lugar por suas vestes, corte de cabelo e desenhos corporais. Ainda assim, em meio a tantas dores do mundo atual, são vozes de protesto que dificilmente passam desapercebidas. Tem papel importante no registro do nosso tempo, na literatura popular e no despertar de consciências sobre as opressões tomadas como naturais na sociedade atual. Esse foi mais um Crítica de Ponta. Espero você na próxima edição.